iniciar o segundo dia do CONABET. Então, eu vou chamar agora como moderador o Dr. André Pedroso, médico pela Universidade de São Paulo, sócio proprietário da clínica ACMed, especialista em medicina física e reabilitação pela Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação e Clinical Fellow in Neurorehabilitation pela Wake Forest University. Bem-vindo. Obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite para a participação aqui nesse congresso, que está excelente. E nós vamos moderar agora a mesa sobre toxina botulínica. Eu gostaria inicialmente de chamar o Dr. Celso Vilela, que ele tem residência médica em Medicina Física e Reabilitação pela Unifesp, especialista em Medicina Física e Reabilitação pela Associação Brasileira, especialista em Neurofisiologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica e é coordenador do Ambulatório de Toxina Botulínica DRS-4 da Baixada Santista. Ele também é diretor técnico do Centro de Medicina de Reabilitação Lúcio Montoro de Santos. Bem-vindo, doutor Celso. Bom dia. Primeiro, queria agradecer à comissão organizadora, Dr. Ciro, Dr. Tiepo e os demais, pelo convite para participar do primeiro congresso da BET. É uma honra para mim estar falando aqui para vocês. E a ideia hoje é nós conversarmos um pouquinho sobre a aplicação de toxina botulínica em dor neuropática. Antes disso, a gente pode conceituar um pouco dor. Dor não é um conceito fácil de ser feito, né? A IASP fez essa última definição, como uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, né, e associada ou lembrada àquela causada por uma lesão tecidual real ou potencial. E que tem várias variáveis, depende da experiência pessoal, cada um sente a sua dor, ele pode ser aprendido ao longo da vida, o que é a dor, é subjetiva, né? E pode ser expressada além da forma verbal. A pessoa não precisa falar que está com dor. Você olhando para a pessoa, muitas vezes você percebe que ela tem dor. Se a gente for classificar as dores, a gente pode fazer uma classificação grande em dor aguda e crônica, sendo aguda aquelas dores traumáticas, pós-cirúrgicas, e a crônica a gente pode subdividir em uma dor nociceptiva, dor neuropática, mista e visceral, sendo a dor neuropática podendo ser dividida em central e periférica, que vai ser basicamente a nossa fala hoje, né? Um tipo de tratamento de dor neuropática, que vai ser o foco da toxina botulínica, dor neuropática central ou periférica. Basicamente, em dor no membro residual do paciente amputado, dor fantasma, polineuropatia diabética, dor pós-herpética, e a neuralgia do trigêmeo. Antes, só comentar um pouco o mecanismo de ação da toxina botulínica. Esse é um mecanismo clássico, todos aqui conhecem. A toxina é composta por proteínas que são produzidas pela bactéria, Clostridium botulinum. Tem vários subtipos, 7 subtipos. Os subtipos usados na área médica é a toxina botulínica do tipo A e do tipo B. No Brasil, só a do tipo A. E o mecanismo de ação? Elas têm duas cadeias, uma cadeia leve e uma cadeia pesada, sendo que a cadeia leve é a que vai agir. Então, a cadeia pesada ela tem duas porções, uma carboxiterminal e uma aminoterminal, que elas vão fazer uma ponte disulfídrica ligando na cadeia leve. E o que acontece? Quando você tem a endocitose da toxina, essa ponte disulfídrica tem que estar íntegra para quebrar dentro da célula, para poder gerar energia para a cadeia leve ser externalizada, para aí poder se ligar às proteínas SNER, que no caso a toxina A é a SNAP25, e bloquear a liberação da acetilcolina na fenda. Então, por isso que é importante a estabilidade da toxina, com temperatura e com vibração. Então, a gente evita agitar frasco, manter a temperatura, porque se essa ligação é quebrada antes, você não gera energia. Esse transporte da cadeia leve da toxina botulínica para a superfície da célula, para poder se ligar às proteínas neuroreceptoras, é um transporte ativo, que precisa de energia. E essa energia ela é oriunda da quebra dessa ponte disulfídrica. Então, eu quebro essa ponte disulfídrica, a cadeia leve é externalizada, e aí eu tenho um mecanismo de ação clássico, que é de impedir a liberação da acetilcolina na fenda sináptica. Então, a toxina A é SNAP25, a toxina B é a VAMP, só tem fora do Brasil. Essa é uma figura clássica, só para a gente visualizar. A gente tem a... Eu não sei se eu tenho um mouse aqui para... Não.
A gente tem a endocitose da toxina, depois a cadeia leve é externalizada, né, depois da quebra da ponte, e aí, dependendo da toxina, ela vai se ligar ou na SNAP25 ou na VAMP. E aí, essa vesícula de acetilcolina, que é essa verdinha aqui, ela não vai conseguir liberar a acetilcolina na fenda, e aí você tem um bloqueio muscular. Esse é o mecanismo clássico. Quando a gente fala da dor neuropática, o mecanismo ainda não está muito bem estabelecido. São três vertentes da função da toxina na dor neuropática. Uma é uma migração retrógrada da toxina via axônio e agindo nos mediadores da dor a nível cerebral. A outra é a inibição da liberação dos neurotransmissores mediadores, que é o glutamato, substância P, e o gene produtor de calcitonina, o CGRP. Eles impedem essa liberação e você modula essa dor, você impede a sensação de dor. E a outra é a desativação do canal de sódio. O canal de sódio, na fisiopatologia da dor, ele é responsável pela hiperestabilidade do nervo. Então, você bloqueando o canal de sódio, você não tem um nervo hiperexcitável, você não teria tanta dor. Então, são essas três vertentes aí de mecanismo de ação na toxina botulínica para a dor neuropática. Mais uma figura ilustrativa para a gente ver essas três formas. Você tem o estímulo nociceptivo. Quando você tem a toxina, ela vai agir impedindo a liberação dos mediadores de dor, o glutamato, substância P e o CGRP. Impede essa liberação, é uma forma. A outra é a toxina migra retrogradamente no axônio para fazer a sua inativação. E a outra é a parada do funcionamento do canal de sódio, impedindo a hiperestabilidade da célula. Esses mecanismos não estão muito bem estabelecidos, cada revisão fala uma forma um pouquinho diferente do que a outra, mas basicamente é isso que acontece. Se a gente desmembrar aqui os tipos de dores, eu vou mostrar mais para frente meta-análise de revisão para vocês, mas a gente extraindo um estudo da meta-análise, um deles é de dor para membro fantasma, membro residual fantasma. Então, aqui foi um estudo randomizado, duplo cego, que fizeram com pacientes amputados. Em alguns pacientes, metade dos pacientes foi com toxina botulínica e outra metade com corticoide. Isso foi visto em 8 e 12 semanas. E se percebe que, para a dor do membro residual, não tem variação, tanto corticoide quanto a toxina. Para a dor do membro fantasma, uma ligeira melhora, mas também sem significância estatística. Como que foi feita essa aplicação? Membro residual, a maioria dos estudos é feito com botox ou na botulina, pouquíssimos estudos com outras toxinas para a dor neuropática. Você injeta 50 unidades em 4 pontos no membro residual terminal, na sensação mais dolorosa. Então, uma dose grande. Uma outra coisa que não é muito bem estabelecida é a dose. Vocês vão ver na revisão, cada estudo uma dose diferente. Então, nesse caso, foram 200 unidades de botox, dividido em 4 pontos, com 50 unidades, diluição de meio ml para cada 100, meio ml para cada 50 unidades. Com efeito praticamente a mesma coisa do que um corticoide. Se a gente pegar essa meta-análise com pacientes, com estudos de 2005 a 2021, que se baseou em qualidade de vida, diminuição de dor, basicamente, aqui foi pacientes com dor neuropática pós-herpética e neuralgia do trigêmeo. O resultado aqui é um pouco melhor. A gente percebe um resultado na escala analógica visual melhor, um resultado melhor na qualidade de vida, mas, mesmo assim, a gente não pode inferir a toxina botulínica como um tratamento de primeira linha para esse tipo de dor neuropática. Como que foi feito a infiltração da toxina botulínica na dor pós-herpética? Na região da dor, de 20, vê só a diferença de dose, de 20 a 190 unidades. A gente imagina que 20 unidades foi uma pós-herpética facial, por exemplo, e 190 uma pós-herpética torácica. Com resultados bons para a dor, mas mesmo assim não dá para a gente apontar a toxina botulínica como a primeira linha de tratamento. A gente pode usar como um fator a mais de tratamento, um coadjuvante. E o que a gente percebe é, o paciente que vem com dor pós-herpética, que já tentou muita coisa, terapia tópica, medicação e não melhora, quando você faz toxina botulínica, ou ele tem a melhora importante ou não melhora nada. Dificilmente ele fica no meio termo. Você melhorou?
Melhorei um pouquinho. Dificilmente acontece isso. Ou ela tem um efeito muito bom, melhora bastante, ou não acontece nada. E a gente não sabe aí se é a dose ou não. Né? Uma dose padrão, eu no consultório para pós-herpética costumo usar 100 unidades de Botox. Dificilmente uso mais do que isso, mas nos estudos aqui chegaram até 190, com bom resultado de dor. Aqui uma meta-análise parecida para... Não, essa aqui é uma meta-análise diferente. Essa aqui foi feita para neuropatia diabética. Pegaram os estudos que fizeram infiltração de toxina botulínica para neuropatia diabética. 50 unidades de Botox no dorso do pé. Então, no dorso do pé, se injetou subcutaneamente 50 unidades de Botox, dividido aqui em 10 pontos, de 5 unidades em cada ponto. Comparado com o placebo, teve um resultado muito bom para a neuropatia periférica, mas não muito duradouro. A cada 3, 4 meses, mais ou menos o efeito que a gente imagina na toxina botulínica para espasticidade, precisa de uma reaplicação. Uma outra coisa controversa com a toxina botulínica é se você vai fazer a aplicação subcutânea ou intramuscular. Então, tem casos que você faz subcutânea, caso intramuscular. Não é definido. Para a mesma patologia. Então, para a neuropatia periférica do paciente diabético, no dorso, quando tem muita sensação de formigamento, e aí o mecanismo de ação pode ser principalmente explicado pela desativação do canal de sódio, que é a hiperestabilidade. Você diminui essa hiperestabilidade, acaba melhorando muito o conforto do paciente. Um outro estudo aqui, randomizado, uma outra análise. Aqui já mostra a infiltração. Aqui tem vários. Esse aqui é uma revisão de mais de 40 artigos que foi na literatura, e aqui incluiu tudo. Incluiu dor no ombro doloroso, neuropatia periférica, dor pós-herpética e a dor neuralgia do trigêmeo. Então, a injeção intramuscular aqui no ombro doloroso foi realizada e as outras foram subcutâneas, tanto para a neuralgia do trigêmeo quanto para a dor pós-herpética. Efeito positivo comparado com placebo. Então, todos os estudos, toda a revisão sistemática que é feita com toxina botulínica e dor comparada ao placebo, a gente encontra uma melhora. Mas quando você vai para o estudo em si, você tem a melhora, mas você não consegue, você não tem embasamento para indicar a toxina como primeira linha de tratamento para dor neuropática. Então, é aquele tratamento clássico com medicação tópica, medicação via oral, e aí sim, quando a gente vai para um procedimento, a toxina botulínica vai bem, lembrando sempre, nunca abolindo o tratamento convencional. Você costuma agregar as duas coisas. No caso de neuralgia pós-herpética, você pode... Tem um tratamento via oral, você tem um tratamento tópico com um emplasto de lidocaína, por exemplo, mas você pode fazer infiltração de toxina botulínica na região e depois colocar o emplasto de lidocaína tópico. Não tem problema nenhum. E a gente percebe que o efeito, quando tem essa associação, é melhor. E é um efeito de tudo ou nada, com a toxina percebida. Isso não tem nos estudos, isso a gente percebe conversando com colegas. Você faz a toxina para dor pós-herpética, ou o paciente melhora, e ele fala, melhorou bastante, ou não melhora. Não tem aquele meio termo, um pouquinho dele não perceber se melhorou ou não. Veja a variação de dose, 50 a 400 unidades, uma variação muito grande de dose. Não é estabelecido intramuscular, subcutâneo, né? Mas quando a gente aplica a escala de qualidade de vida, faz uma revisão nesses artigos, você percebe que a qualidade de vida melhora e a dor melhora também. A mesma coisa aqui, um estudo randomizado, uma meta-análise de um estudo randomizado para a dor em toxina botulínica. Todos são de 2022 ou 2021. Tentei pegar a literatura mais recente para a gente ver que até hoje se usa bastante, mas não tem embasamento para você usar como primeira linha. Dose varia aqui de 5 unidades a 300 unidades, subcutânea, em área dolorosa, principalmente em dor do trigêmeo. Tinha também dor lombar, dor torácica e dor sacral, e na região dos pés. Nos pés, aplica principalmente para a neuropatia periférica. Você pode associar para a neuropatia periférica do diabético, por exemplo, a toxina botulínica no tornozelo não tem muito resultado. Aí, uma opção boa que a gente acaba vendo nessa meta-análise é você faz no dorso do pé, e se tem região do tornozelo, aí você pode colocar cremes tópicos à base de canabidiol ou à base de lidocaína, que tem um resultado eficaz. Mas a toxina botulínica, pelo menos antigamente a gente fazia
na perna, do joelho para baixo, aquela sensação em bota que o paciente tem, a gente fazia a toxina botulínica do joelho para baixo. Mas o que se percebe hoje é que, se você fizer no pé, você consegue fazer uma dose menor, 50 unidades no dorso do pé, e nessa região entre o pé e o joelho, você pode usar um creme à base de canabidiol ou com lidocaína tópica. Mesma coisa, toxina botulínica comparada com placebo, tem uma melhora da dor, melhora da qualidade de vida, mas não mostra evidência para ser tratamento de primeira linha. Então, dor pós-herpética, como que a gente aplica a toxina botulínica? Na região da dor, você pega 100 unidades ou 150 unidades de Botox e você divide, mapeia a dor que você tem. Geralmente 10, 15 pontos, se for uma região grande, se for no rosto um pouco menor. Se for no rosto, cuidado, se você for usar 100 unidades de Botox no rosto, para você não melhorar a dor e ter uma paralisia facial, porque por mais que você faça subcutâneo, pode migrar, ir para o músculo e acabar tendo uma paralisia facial. Então, no rosto, uma dose menor. E uma concentração, uma dose menor com a toxina mais concentrada, sem muito volume para não espalhar muito. Então, também mapeia a área dolorosa. Se sai, por exemplo, da orelha até o nariz, você pode aplicar nessa região, sei lá, 10 ou 15 pontos, com 5 unidades em cada ponto, por exemplo, usando 50 unidades de toxina botulínica de 100 unidades, tá? Sempre o Botox. Como eu falei, mais de 90% dos estudos que tem com dor em toxina botulínica é utilizado o Botox. E aqui, um estudo também para falar sobre toxina botulínica em casos de dor no paciente com distonia e com espasticidade, mas uma dor não relacionada ao músculo. Uma dor central, provavelmente, uma dor não relacionada ao músculo. A aplicação também é feita subcutânea, não é uma dor muscular, mesmo com distonia ou com espasticidade, é uma dor central, periférica. Você faz na região da dor, de forma subcutânea, nessa dose, de 40 a 30 unidades de toxina de 100. Essa foi a revisão, essa meta-análise. E se espera melhora dentro de 4 a 8 semanas, com uma melhora duradoura aí de mais ou menos 3 meses, 3, 4 meses. Um outro detalhe, a gente tem que lembrar que a neuralgia pós-herpética, por exemplo, se já tem ao longo prazo, você pode ter junto uma dor miofascial. E se você aplica a toxina botulínica, você acaba melhorando a dor miofascial e muitas vezes não melhora a dor da neuralgia pós-herpética. Só tomar esse cuidado. Se tem uma dor miofascial, a gente vai lá e inativa essa dor miofascial e faz a toxina botulínica para a neuralgia pós-herpética. Pode usar toxina em dor miofascial? Pode. Mas o custo-benefício, muitas vezes, não compensa. A toxina é muito cara e dor miofascial, uma inativação bem feita, você resolve com uma agulha de acupuntura, com lidocaína e com uma infiltração simples, você consegue resolver o miofascial. Então, muitas vezes, você tem uma dor neuropática com uma miofascial associada, que é o que mostra nos estudos, principalmente nesse, e o paciente refere a melhora da dor, mas quando você vai investigar melhor, ele melhorou a dor, mas a dor que ele tinha muscular, não a dor neuropática que ele tinha. Ele tinha uma dor mista, um componente muscular miofascial e um componente neuropático, você injetou toxina botulínica, você melhorou a dor miofascial e não melhorou a dor mista. Dor miofascial, pelo aquele mecanismo clássico que a gente já viu da toxina, impedindo a liberação da acetilcolina na fenda sináptica. E a dor neuropática é aquela desagregando, inativando o canal de sódio, impedindo a liberação de glutamato, substância P e o CGRP para mediar a dor. Então, esses mecanismos são bem diferentes um do outro, né? Bom, resumindo, todas as meta-análises que a gente consegue achar aqui, umas 6 meta-análises de 2022 para 2023, mostram a eficácia da toxina botulínica para tratar a dor neuropática. Mas todas elas não evidenciam a toxina como primeira linha de tratamento. Chegou uma neuralgia pós-herpética, uma neuralgia do trigêmeo, a toxina não é a primeira indicação. Você tem que tentar terapia tópica, terapia medicamentosa, e você pode associar a toxina botulínica, mas nunca como primeira indicação. Polineuropatia diabética também, carbamazepina, aí nada de braçada, é um remédio antigo, mas muito bom para a neuropatia diabética. Você tenta, não melhorou ou melhorou parcialmente, você pode usar a toxina botulínica e creme, medicação tópica, para tentar melhorar isso. Mas não é a primeira linha de tratamento. E o que se mostra necessário é isso, definição da dose, vocês perceberam que varia muito, de 40 a 300 unidades a dose, definir as patologias que podem ser utilizadas, que estão bem estabelecidas. Numa meta-análise, nas 2 para trás aí que a gente viu, eles usam toxina inclusive para túnel do carpo.
aplique em oponente do polegar, em abdutor do polegar, em palmar longo, 50 unidades em cada músculo, aí é intramuscular, 150 unidades de botox, esperando uma melhora da dor do túnel do carpo. Que acontece, fazendo a revisão, acontece. Mas você melhora, no caso do túnel do carpo, você melhora a dor neuropática, mas você não tira a causa da dor. Diferente da neuropatia diabética, que a lesão nervosa já está estabelecida, quando aparece a neuropatia, o túnel do carpo tem uma lesão mecânica que você pode resolver mecanicamente, muitas vezes, né? Então, mas se tiver uma contraindicação ou uma postergação cirúrgica, a toxina botulínica se mostrou eficaz aplicando intramuscularmente no abdutor do polegar, no oponente do polegar e no palmar longo. Definir vias de administração, então se vai se aplicar a toxina de forma subcutânea ou de forma intramuscular, e definir um mecanismo de ação que não está muito bem estabelecido. Esse mecanismo retrógrado axional, eles citam, diz que acontece, a toxina volta para a região cerebral para ser estabelecida. O que se estabelece bem é essa inibição da glutamina, do glutamato, inibição do CGRP, inibição da substância P, e a desativação do canal de sódio, principalmente na neuropatia diabética, que é aquela patologia atópica, a desativação do canal de sódio, impedindo a hiperestabilidade nervosa, que dá principalmente a alodínia, aquela dor ao toque, aquele formigamento importante. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom, muito obrigado pela palestra, Dr. Celso. Pode sentar à mesa, senta na mesa. Prosseguindo a palestra, vou chamar o Dr. Eduardo de Melo Rocha, médico fisiatra da Santa Casa, atual presidente da Sociedade Brasileira de Medicina, Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação e doutor em Ciências da Saúde pela USP. Obrigado pelo convite, pela organização, aos nossos colegas, Marcos, Brito, obrigado, Ciro, Tiepo. É um prazer estar aqui, falar sobre um tema bastante interessante, que é o doloroso hemiplégico, que vai juntar vários tipos diferentes de terapias injetáveis para o tratamento de uma patologia extremamente comum na nossa prática clínica, principalmente do fisiatra, mas que também ortopedistas, também reumatos e também neurologistas recebem constantemente no seu consultório. Isso ocorre porque o AVC, a gente sabe que hoje é a principal causa de morte aqui no Brasil. A gente estima que 1 a cada 4 adultos com mais de 50 anos terá um AVC na vida. Então, uma alta prevalência, uma alta incidência dessa doença. E a complicação, uma das 4 complicações mais frequentes pós-AVC é o ombro doloroso do paciente hemiplégico, se juntando às alterações cognitivas, a broncoaspiração e a espacidade propriamente dita. Então, é interessante que estudos mostram que até 1/3, uns 30% dos sobreviventes do AVC desenvolvem a dor no ombro nos primeiros 6 meses e 65% deles continuam com essa dor ao longo de pelo menos 1 ano após o ictus. É interessante que até hoje a gente não tem uma fisiopatologia bem clara e sabemos que existem umas alterações multifatoriais e por isso o tratamento acaba sendo mais complexo e multimodal muitas vezes, mas a principal especulação fisiopatológica é que exista uma lesão estrutural resistente ao tratamento e postura normal que a própria hemiplegia causa, levando a alterações crônicas dos tecidos periarticulares. E essas alterações de tecido periarticular associadas a alterações principalmente sensoriais ocasionadas pelo próprio AVC e alteração mecânica, principalmente do ritmo escapular, acabam levando à permanência dessa dor de forma mais crônica. É interessante que a gente vê que pacientes que desenvolvem o ombro doloroso têm 4 vezes maior chance de ter depressão associado após o AVC, eles têm um maior tempo de internação médica. Então, pacientes que desenvolvem ombro doloroso tendem a ter pelo menos 7 a 10 dias a mais de internação pós-ictus. E, além disso, eles são fatores de alta prevalência de deformidades e outras complicações, principalmente associadas à espasticidade. Então, a gente sabe que é uma síndrome multifatorial. Existem na literatura, nas revisões, inúmeras causas e tratamentos específicos. E o que nós vemos é que toda vez que você faz um tratamento, desenvolve um tratamento para algo muito específico, o resultado não é tão bom. Porque provavelmente você tem engloba vários fatores. Hoje,
a literatura já mostrou que as lesões do manguito rotador não estão associadas como doloroso. Então, você vê alterações musculoesqueléticas não batem com a prevalência e a permanência da dor a longo prazo. Então, a gente vê que pacientes, mesmo sem alterações dos tendões do manguito, evoluem com dor a longo prazo e vice-versa. Pacientes com muitas lesões não têm um ombro doloroso. Então, não existe uma boa relação. A subluxação do ombro, né, que seria o deslocamento da glenohumeral, é um dos fatores associados, principalmente nas fases mais agudas, e talvez seja um dos fatores importantes para o gatilho e start da síndrome dolorosa do ombro. Sabemos que a síndrome do impacto tem pouca relação em relação à síndrome dolorosa do hemiplégico, assim como a tendinite bicipital, que normalmente está associada a mecanismos compensatórios dessa postura. Frequentemente, e esse é um ponto importante, as síndromes complexas de dor regional, a famosa síndrome ombro-mão, é bastante prevalente nessa população, principalmente nos primeiros 3 meses, e quase todos eles desenvolvem síndromes dolorosas miofasciais associadas que aumentam a expressão dessa dor. Além da própria espacidade e a capsulite adesiva como um fator de risco importante, combinado à síndrome dolorosa a mais longo prazo. Interessante que pacientes que desenvolvem síndrome dolorosa do ombro têm um pior prognóstico, inclusive reabilitacional. São pacientes que precisam ficar mais tempo em reabilitação, têm uma pior qualidade de vida associado e depressão, inclusive, até 15 anos depois do ictus. Então, tem hoje algumas séries que acompanharam esses pacientes por 15 anos e mostrou que um dos principais fatores de depressão 15 anos após o ictus é a presença do ombro doloroso. Como preditor, a gente sabe que ele é a mais frequente em pacientes que sofreram a hemiparesia do lado esquerdo, então um pouco mais alta do que quando ocorre do lado direito, muito provavelmente por seu lado já não dominante, ter alterações marcadas, crônicas, posturais, prévias. Nós temos que lembrar que pacientes que sofrem AVC geralmente são pacientes sedentários, são pacientes com alterações posturais crônicas, são pacientes que já não têm uma boa massa muscular e alterações posturais que já vêm crônicas e pioram após o AVC. Outro problema interessante são acima de 70 anos, mulheres têm mais ombro doloroso que os homens, a negligência hemiespacial é um fator importante e quanto pior a escala do NIH internado, pior é a maior a chance de desenvolvimento do ombro doloroso. Pacientes com AVC hemorrágico também. A gente sabe também que é mais frequente em pacientes diabéticos, apesar de ser complicado, porque o diabetes também é um fator de risco para o AVC, então fica um fator confundidor, mas pacientes diabéticos tipo 2 mal controlados desenvolvem uma dor mais difícil de tratamento e a presença da espacidade dos flexores do cotovelo como um fator bastante importante também. É interessante que quando a gente faz as avaliações, existem várias meta-análises que mostram isso, a dor o ombro doloroso muitas vezes é pensada como uma dor neuropática, mas quando a gente revisa a literatura e na prática isso a gente vê também que apenas 14% dos pacientes com ombro doloroso têm uma dor neuropática bem marcada. Então, estima-se também que 1 a 2% essa dor está associada à dor central, uma dor talâmica pós-AVC, mas são fatores baixos. A grande maior parte desses pacientes, então em torno de 80% desses pacientes, têm combinações de dores neuropáticas, mas principalmente um efeito mecânico, talvez estimado-se hoje, que é um tipo de dor nociplástica. Ou seja, você tem um componente neuropático inicial, mas outros componentes mecânicos de sensibilização cortical a médio e longo prazo, mostrando que é praticamente hoje uma dor nociplástica. Tá? Então, importante, né, que não existe correlação direta de pacientes com ombro doloroso com o grau de espacidade no ombro, com a síndrome do impacto ou com lesões de manguito rotador a longo prazo. Tá? Bom, as causas, como a gente viu, são múltiplas, se misturam frequentemente e é importante a gente buscar uma certa individualização. A gente sabe que fatores associados como depressão e ansiedade pioram a expressão da dor a longo prazo, também são associadas a ela, e é importante que o tratamento musculoesquelético nem sempre leva a melhora a sua recuperação. Então, a gente tem que fazer o tratamento combinado e misto, como a gente vai mostrar um pouquinho para frente. Nós não temos um guideline efetivo, não existe ainda nenhum guideline
bem efetivo de primeira, segunda, terceira linha para o tratamento do ombro doloroso. A gente tem algumas propostas de abordagem desses pacientes. Existe uma clara falta de evidência na literatura de qual é o melhor tratamento e qual é o melhor momento de tratar esse paciente, mas o que nós sabemos bem é que a terapia deve ser multimodal, abrangendo várias partes diferentes do nosso paciente. Inicialmente, o tratamento farmacológico tem alguma importância, mas o tratamento não farmacológico costuma ser tão rico quanto, tá? Na literatura, normalmente a gente começa com o tratamento não farmacológico. Existe, talvez, no ombro doloroso, uma das poucas evidências iniciais de kinesiotaping, de fazer os tapings para posicionamento, talvez como um auxílio na melhora proprioceptiva da articulação e da região periescapular. Mas a gente sabe que não há uma evidência muito grande na literatura e suficiente. A gente sabe também que é difícil fazer um taping placebo na maior parte das vezes, então isso dificulta trabalhos grandes comparativos, né, com placebo controlado. Então, sempre vai ter uma dificuldade, e o taping também é multimodal, ele está associado e adjuvante como terapia. Não existe qual o melhor material, as fitas de kinésio, esparadrapo comum ou outras formas de estímulo proprioceptivo continuam sendo similares na literatura, eles não mostram alguma superioridade entre elas, mas funciona bem como multimodal. A acupuntura talvez tenha um papel bastante importante, principalmente nas fases agudas. Existe também, infelizmente, na acupuntura, uma alta heterogeneidade dos estudos, com alguns estudos mostrando com a eletroacupuntura, outros com a acupuntura convencional, outras com moxa, outras usando agulhas com veneno de abelha, que hoje está um pouco mais frequente, principalmente em alguns países asiáticos, mas a amostragem sempre baixa, com resultados muito heterogêneos na literatura. Nós sabemos que o próprio agulhamento vai trabalhar a síndrome dolorosa miofascial associada, e isso traz um conforto, isso traz uma melhora postural, mas não melhora a força e não melhora a retomada da conscientização corporal e postural desse paciente. O uso de órteses na literatura foi comparado ao taping. O que você tem hoje é que o posicionador de ombro precoce diminui a incidência a médio e longo prazo do ombro doloroso. Então, a prevenção da subluxação nas fases agudas ajudam a prevenir, mas tem uma grande facilidade, que ao contrário do tape não precisa de terapeuta para aplicar, você faz, né, orienta o paciente a usar o posicionador em casa e parece que traz bons resultados associados à terapia, tá? Porém, ainda também sofre das mesmas outras dificuldades que os tratamentos não medicamentosos. Temos interessantes dados, principalmente para estimulação elétrica, tanto a cutânea para dor, quanto a estimulação elétrica funcional em uso de deltoide, acabam tendo alguns bons resultados, apesar da heterogeneidade dos trabalhos e das amostras geralmente pequenas desses estudos, mas que mostram efetividade a médio e longo prazo após o seu uso. Então, hoje, talvez seja fundamental a introdução de técnicas de estimulação elétrica na ajuda do controle funcional desses pacientes. Além disso, talvez na literatura, a gente vai ter uma procura pelo uso da toxina botulínica com resultados bastante diversos. Um trabalho que a gente fez foi até para avaliar a presença, qual o melhor músculo, não está definido, qual a melhor dose, como o Celso disse bem, também não está definida. Então, na literatura se usa em vários músculos doses diferentes de toxina, mas principalmente os rotador interno, que é o subescapular, o peitoral, que são os dois músculos mais utilizados, mas também o teres maior e o latíssimo no dorso, tá? O que se observa é que com a toxina você tem um controle da dor previamente ao controle da espacidade. Então, alguns trabalhos mostram que, às vezes, o paciente, no terceiro dia após a aplicação, tem uma redução importante da sua dor no ombro, porém, antes até do controle da espacidade, mostrando que a toxina tem algum efeito local, possivelmente na dor nociplástica. É interessante
E quando a gente pensa na espacidade, a espacidade sobre o ombro, ela atua geralmente aumentando a rotação interna e a adução do ombro. E esses dois fatores associados a perdas de controles posturais fazem com que tenha uma piora do ritmo cinético, uma discinesia escapulohumeral. E essa discinesia escapulohumeral muitas vezes contribui com a formação de vários pontos miofasciais associados, periescapulares, que acabam piorando esse quadro doloroso ao médio e longo prazo. E quanto maior o tempo que você tem esse processo espástico e essa perda de controle motor, maior vai ser alterações de elasticidade e viscosidade muscular e facial na cintura escapular. Então, a gente sabe que existe uma perda de deslizamento muscular, a gente sabe que tem alterações de contratura locais, que favorecem a formação de contraturas e a perda de amplitude de movimento. Assim, a gente pode usar a toxina, na verdade, associada normalmente nesses músculos adutores, então a gente usa frequentemente no peitoral maior e no subescapular, quando você tem o ombro doloroso bem presente, mas alguns trabalhos também mostram, né, o teres e o latíssimo do dorso, para tentar não trabalhar somente a espacidade, mas também a melhora de co-contrações, principalmente durante a marcha. É frequente pacientes que são em repouso durante a postura sentada, não tem uma espacidade importante, marcada, e quando começam a andar, fazem uma sinergismo, fazem co-contrações e distonias que fazem a piora dessa adução, levando o quadro doloroso. Tá? E interessante que a literatura hoje cada vez mais mostra que bloqueios nervosos com lidocaína prévios à aplicação de toxina mostram bons resultados para que a gente consiga entender aonde trabalhar melhor e qual músculo trabalhar melhor. Como eu te falou, a toxina tem um tratamento associado à espacidade, claro, ela vai diminuir a espacidade, vai ter um alívio, mas nem sempre o controle da espacidade leva a melhora da dor exatamente. A gente percebe isso claramente, que há uma dissociação entre o efeito na espacidade e o efeito na dor em cima do ombro. Tá? Esse aqui é um trabalho que a gente fez, comparando a aplicação de toxina botulínica em peitoral maior e no subescapular versus placebo. Então, a gente mostra aqui que um grupo foi feito aqui na Santa Casa e na USP Ribeirão Preto. A gente fez 2 grupos similares e o que foi interessante é que vocês podem ver que houve uma redução importante na dor, tanto no grupo toxina quanto no grupo placebo. E o placebo foi controlado usando salina no subescapular e no peitoral, mostrando que o efeito das agulhas locais, miofasciais, também causa um alívio da dor. E é interessante que vocês podem ver que aqui no gráfico, que a dor, depois de 6 meses, ela aumenta um pouco, igual no grupo placebo, como no grupo aplicado com toxina, mostrando que o efeito do agulhamento crônico e da melhora postural leva uma redução da dor total, mas que também tem o fator. E é claro, você diminui a dor, você melhora a funcionalidade, e com a melhora da funcionalidade, você vai reduzindo a dor ao médio e longo prazo. Tá? Aqui é interessante, é uma escala de dor que é a McGill, que é mais por classificação de tipos de dor. Quando você estuda, principalmente as dores, sensações de dor neuropática, é onde você teve uma melhor redução. Então, a gente teve uma diminuição importante no grupo toxina, nos sintomas, na descrição das dores mais neuropáticas, ou seja, sintomas de queimação, de ardência, de formigamento, foram os que tiveram uma resposta melhor e também pioraram após 3 meses, como o placebo. Tá? Hoje, talvez, um dos dados mais interessantes, um dos tratamentos mais interessantes, junto é o bloqueio do nervo supraescapular, principalmente quando você imagina que exista uma capsulite adesiva associada a esse ombro doloroso. A gente sabe que facilita muito o uso da ecografia, né? O Dr. Rachete que não me ouça, mas comparado ao cego é exatamente igual. A acurácia do bloqueio supraescapular com ou sem guia
ecográfico não muda na literatura, isso está bem comprovado. Então, a aplicação geralmente fácil, que você aqui o trapézio, aqui está o nervo supraescapular, bem embaixo do supraespinhal, ele responde muito bem prévio terapia, então é uma ferramenta que nós temos para trazer o paciente que vai começar a terapia 1 hora antes, meia hora antes, ele faz o bloqueio, ele consegue ter um rendimento melhor e quebrar esse ciclo doloroso. Grande vantagem que eu posso repeti-lo quantas vezes necessário, não existe um limite de dose, não tem um limite de complicações, e lembrar que ela já promove um rápido aumento de amplitude de movimento e controle da dor. Tá? Então, hoje, esse aqui é um trabalho bastante interessante de 2 colegas fisiatras, 3 colegas fisiatras, francês, canadense, italianos, que desenvolveram um pequeno algoritmo no tratamento da dor, do ombro doloroso. Então, é interessante mostrar, né? Se você tem um componente envolvido de cotovelo, punho e dedos associados, possivelmente avaliar se tem os critérios de Budapeste, pensando assim, ombro-mão, pensando em síndrome complexa de dor regional. Se não existe a presença de espacidade, né? Então, e a espacidade presente, você vai pensar que não é síndrome do anastomia facial, é um componente espástico, principalmente pegando todo o membro superior. Se não tem um componente de outras articulações, é um ombro isolado, você possivelmente você vai pensar na capsulite adesiva. Todos esses pacientes, daí você vai fazer o bloqueio. Se você pensar em espacidade, você vai fazer o bloqueio no nervo lateral, peitoral lateral, e para o músculo cutâneo, pensando no cotovelo, e radial ulnar, pensando em dedos e punhos. Teve uma melhora de amplitude de movimento? Se sim, era a presença da espacidade, provavelmente. Se não, e não tiver uma marcante contratura, um endpoint muito delimitado, que faz a te pensar em alguma contratura, alguma lesão articular, nós temos que pensar de novo na síndrome complexa de dor regional. E aí, uma resposta, um teste com corticoide, normalmente tem uma boa resposta e um bom controle. Se não, eu te volto a pensar em capsulite adesiva e fazer os tratamentos para ela. Né? O bloqueio do nervo peitoral lateral para o ombro costuma ser bastante simples, de fácil com lidocaína, pode fazer com 5 a 6 ml aí de lidocaína no ponto, e você vai ter um rápido ganho de amplitude de movimento e um rápido controle de dor previamente à aplicação de toxina ou outras técnicas que você julgue necessária. Para avaliar a espacidade do cotovelo e quanto que ela contribui nessa dor, você faz o bloqueio do músculo cutâneo. O músculo cutâneo também você pode fazer ou com neurofisiologia, com eletromiografia, ou utilizando o eletroestimulador ou ecografia, com bons resultados, e você pode fazer um bloqueio de mediano e ulnar combinados para ver o quanto que você tem de alívio na melhora do punho e dedos. Normalmente, quando você não tem nada de ganho de amplitude, que você mantém o quadro doloroso, faz pensar mais em síndrome complexa de dor regional, né? Síndrome ombro-ombro, e vale a pena aí fazer uns testes com corticoide nesse paciente. Hoje, que nós temos aí de novidades, é de saber que a robótica tem alguns efeitos interessantes para ganho de amplitude nesse ombro doloroso, mas combinado às terapias convencionais. Existem alguns trabalhos com crioneurólise também interessante para precocemente fazer esse bloqueio supraescapular por um tempo mais prolongado. E hoje tem alguns estudos interessantes, mas ainda amostras pequenas, de ácido hialurônico subacromial, na glenomeral subacromial, mostrando aí alguns resultados interessantes, principalmente em pacientes com capsulite adesiva, com ganho rápido de amplitude de movimento e a melhora dessa percepção de deslizamento muscular regional. Tá? Então, é importante lembrar que o ombro doloroso ele é multifatorial. Sendo multifatorial, nós não vamos tratar com uma medicação ou com uma estratégia, mas com uma combinação delas, para que você tenha um conjunto mais intenso e um tratamento mais eficaz. Nós, fundamentalmente, a gente tem que avaliar o impacto dessa dor na funcionalidade para poder trabalhá-la de uma forma mais rápida e precoce. Frequentemente, os médicos clínicos generalistas perguntam para o paciente se ele tem dor, ele vai falar que não, mas na hora que ele tenta trocar a camisa, o paciente urra de dor no ombro. Então, geralmente, o ombro doloroso, inclusive, uma síndrome pouco diagnosticada pela grande parte dos clínicos. Então, é importante lembrar o impacto dela durante a funcionalidade e
vamos usar múltiplas etapas de tratamento, provavelmente, mas com alguns bons resultados. Muito obrigado. Queria convidar o Dr. Eduardo de Melo Rocha para sentar aqui na mesa. A gente vai ter 10 minutos de perguntas e às 9 horas iniciamos a palestra, o mini simpósio com a doutora Regina Schwery. Então, o André Pedroso vai coordenar a mesa. Temos alguma pergunta da plateia? Eu tenho uma pergunta para o Dr. Celso e para o Dr. Eduardo. Vocês têm experiência com dor fantasma e toxina botulínica? Membro em dor fantasma? Olha, a minha experiência com toxina botulínica e dor fantasma, resultados são pequenos, como aquele estudo que eu mostrei com corticoide ou com lidocaína, o resultado não mostrou diferente do que um tratamento convencional que a gente faz, que é o enfaixamento, medicação. Geralmente, com tratamento convencional, melhora. Minha experiência, em casos refratários que a gente utilizou toxina botulínica, a melhora não foi tão eficaz assim. Não sei se o Edu tem. Eu tenho uma experiência um pouco melhor em membro superior, dor fantasma, desde que você tenha algum ponto neuropático no coto que reproduza a dor, que seja gatilho da dor. Esse responde bem. Aquela dor fantasma muito generalizada, que você, palpando o coto, não encontra, a resposta realmente é quase nada, mas, em compensação, funciona bem quando você faz subcutâneo, próximo do nervo, às vezes algum neuroma que ao toque você acaba reproduzindo um pouco o padrão de dor fantasma. Membro superior acaba sendo mais fácil, membro inferior a resposta, até porque, como o Celso disse, na dor neuropática te atua um pouco sobre o nervo diretamente, então quanto mais profundo, pior é a resposta com a toxina. Quanto mais superficial, né, então dorso do pé, membro superior, você tem um nervo mais superficial, você tem um rosto, tórax, acaba tendo uma resposta um pouco mais eficaz. Bom dia. Queria fazer uma pergunta para o doutor Eduardo. Na sua prática clínica, doutor, como é que você trabalha esse ombro doloroso? Você inicia fazendo a toxina associada ao bloqueio, faz o bloqueio prévio, como você chegou a citar ali, e depois toxina. Eu, particularmente, tenho uma experiência que eu adoto o bloqueio dos 2 nervos citados e associa a toxina já logo em seguida com um ótimo resultado. Eu queria um pouquinho da sua explanação sobre isso. Obrigado. Normalmente a gente já faz o como, né? Normalmente o paciente tem outras espacidades, eu vou usar a toxina. De qualquer maneira, previamente à aplicação, eu faço o bloqueio anestésico, para ter uma ideia de quanto o alívio da espacidade naquele momento traz a médio prazo, até para combinar com o paciente e ter uma ideia melhor. Porque se você fizer o bloqueio, fez a redução do peitoral, músculo cutâneo, ele manteve o quadro doloroso igual, você tem que pensar em capsulite adesiva. E aí talvez valha a pena, após a aplicação, alguma outra técnica de... Normalmente, eu acabo hoje utilizando ou corticoide, mas ácido hialurônico também, na glenomeral, subacromial, com uma resposta melhor, aproveitando uma toxina, mas também fazendo o tratamento da capsulite associado. Desculpa. Você já chegou a fazer alguma termografia prévia para mapear esse Não. miofascial antes? Não. Mas veio a cabeça aqui. Obrigado. Uma pergunta, Celso. Na sua prática diária com toxina botulínica, quais são os casos em que você indica porque você acha que vai ter a melhor resposta? Assim, na sua prática diária, qual a sua principal indicação em dor neuropática na toxina botulínica? Sua prática, não a literatura. Olha, lá, na minha prática é dor neuropática pós-herpética e neuralgia do trigêmeo. São os melhores resultados que a gente observa. Então, dor neuropática periférica, a gente consegue, dificilmente acaba indo para a toxina botulínica, é neuropatia periférica, né? Mas a neuralgia do trigêmeo e a dor pós-herpética melhoram muito bem. Aquela neuralgia do trigêmeo que não melhora, que é arrastada, com altas doses de gabapentina,
toxina botulínica, geralmente a cada 3, 4 meses, melhora bastante. E após herpética, a mesma coisa, associado com emplasto de lidocaína, pós-toxina botulínica, melhora bastante também. Bom dia, parabéns aí aos palestrantes. O paciente com dor crônica, na minha visão, nós temos aí um repertório de medicamentos, né, de prescrições, mas esses pacientes já com uma certa idade, quando eu fico prescrevendo opioides, anticonvulsivantes, antidepressivos, geralmente eu vou agregar aí uma perturbação imunometabólica que não é muito legal, pensando sistemicamente. Em relação à toxina botulínica, eu vejo assim como algo que pode até evitar ou diminuir o uso desses medicamentos, muito interessante. Em relação ao mecanismo de ação, que é o bloqueio da liberação da acetilcolina, já classicamente, né, conhecido, eu vejo que por aí talvez não fosse o resultado, porque a acetilcolina ela tem uma ação tipo anti-inflamatória, enquanto que a adrenalina, receptores adrenérgicos, é pró-inflamatória, pró-inflamação, pró-dor. E para que a gente entenda melhor, então, para fazer uma vinculação e valorizar, eu vejo que o mecanismo de ação, em relação a como ela bloqueia a dor, é importante. Você falou aí que tem a inibição de canais de sódio, né? Realmente isso é importante, porque a dor é um fenômeno iônico caracterizada pela entrada de sódio, pela entrada de cálcio, que vai ativar o terminal nervoso nociceptivo e desencadear todo um potencial de ação que vai ser interpretado depois como dor. Você falou também do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Normalmente, esse mecanismo de ação ele vai ser também secretado, né? E vai liberar neuroquinina A e substância P. Esses agem em canais de cálcio, principalmente, ativando o terminal nervoso nociceptivo. Mas a minha pergunta, a colocação seria, dentro da importância que é entender o mecanismo de ação para poder implementar tratamentos, existe, você citou genericamente, né, mas existe algum conhecimento mais detalhado como a toxina botulínica agiria nessa perspectiva dos canais iônicos? Essa pergunta é ótima. A gente tem alguns estudos bastante interessantes dos últimos 15 anos para cá, baseados na migrânia, que é onde a toxina mostrou o efeito na migrânia e sabe-se que não é na acetilcolina. Então, tem 3 grandes potenciais, hoje bem descritos em vitro, mas já extrapolados em vivo. Primeiro, ele tem um efeito anti-inflamatório local, na parede da membrana do nervo, ele faz uma diminuição perineuro, ele faz uma alteração inflamatória. Interessante até que eu preciso dessa neuromodulação, eu preciso ter um efeito central, que é interessante, tanto que pacientes sem sensibilidade nenhuma não respondem à toxina. Se você fizer um teste, você tiver uma área anestésica, você aplicar a toxina, ela não vai ter uma resposta local. Eu preciso da alodina, mas eu preciso de ter sensibilidade preservada. A ação direta dela, são subprodutos, a toxina ela tem um efeito em receptores vaniloides, que são receptores de dor aguda periféricos, mediados por canais de sódio, principalmente. Os canais de cálcio são menos importantes no efeito da toxina, e a substância P também mostrou-se que ela não é tão importante. Ela atua principalmente, o subproduto da toxina, nesses receptores vaniloides, diminuindo a bomba de sódio e também inibindo, anti-inflamatoriamente falando, o peptídeo relacionado à calcitonina de forma mais importante. Então, você tem E, em paralelo, ela tem um efeito neuromodulador cortical que favorece essa melhora, dessensibilização crônica da dor associada. Então, são os fatores principais hoje. Um fator anti-inflamatório perineural, o fator bioquímico, né, metabólico, e o fator cortical de neuromodulação central também. E por isso que quando você impede o neuropeptídeo da calcitonina e diminui a substância P, acaba melhorando essa sensação. E como não está relacionado ao canal de cálcio, a sugestão... Isso é tudo in vitro, né? Tudo em animal. Em um ser humano não foi reproduzido. A sugestão é você manter a medicação que modula o canal de cálcio. No caso, as
pregabalinas, gabapentinas, para tentar potencializar esse efeito analgésico. Você está impedindo, bloqueando o canal de sódio com a aplicação de toxina botulínica e agindo numa outra vertente com o canal de cálcio com as medicações via oral, fazendo uso aí diariamente. Mas, como eu falei, não tem nada estabelecido. Quando você vai, até na Toxins, que é a revista mais conhecida disso, cada um cita um critério maior para isso. Bom, continuando aqui, eu queria agradecer muito, então, ao Dr. Eduardo, Dr. Celso pelas brilhantes palestras, Dr. André Pedroso pela moderação, e declaro encerrada a sessão 5 de infiltrações com toxina botulínica dor espasticidade. E agora a gente vai chamar a doutora Regina Schwery para o mini simpósio da Biolab.